O falso magro é aquela pessoa que de blusa parece que é magra, porém quando ela tira a blusa, a gente percebe que ela tem gordura localizada, principalmente na região central, que é o abdômen, na lombar, no peitoral para homens. E o que a gente tem que fazer nesse caso? Se a gente faz um processo de emagrecimento acentuado, essa pessoa fica muito magra. Se a gente coloca numa fase de ganho de massa muscular, ela ganha gordura e não ganha músculo. O que a gente faz no caso do falso magro, a gente vai entender no vídeo de hoje. Outro Caio Santos aqui, e eu quero falar para você o que acontece com o falso magro. Antes de a gente começar esse assunto, já vai deixando um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, e caso você seja uma pessoa magra, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que se você é falso magro, se você é uma pessoa que é uma pessoa magra, seja homem, seja mulher, o percentual de gordura não está elevado, você só tem baixo peso, o seu problema não é falso magro, o seu problema é ganhar massa muscular, você não está conseguindo ganhar massa muscular. E para ganhar massa muscular com eficiência, eu estou deixando esse vídeo aqui em cima no card passando para que você veja como é o processo de ganho de massa muscular. Mas, caso você seja falso magro, continue aqui nesse vídeo e também veja esse vídeo. Por mais que você não clique nele agora, ele vai ficar lá salvo embaixo da descrição. É um vídeo que vai ajudar muito você a potencializar o ganho de massa muscular. Mas se você é falso magro, vamos entender o que é o caso. O falso magro é aquele indivíduo que de roupa ele parece que ele é magro, né? Ele tem uma blusa ali, seja homem, seja mulher, ele parece que é um indivíduo magro, porém quando ele tira a blusa, realmente as gorduras ficam mais aparentes. Você fala assim, essa pessoa não é tão magra assim. Então quando você observa esse indivíduo, a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir. O primeiro caminho que as pessoas mostram é o caminho do superávit calórico, de ganhar massa muscular e de comer mais calorias. Muitos blogueiros, muitos influencers falam sobre isso, mas isso é um grande problema, isso é um grande risco. Porque o indivíduo que ele é falso magro, ele é um indivíduo que ele é iniciante. Do ponto de vista estético, ele é iniciante, porque ele não teve grandes mudanças físicas. Porque se ele fosse um indivíduo com muita massa muscular, ele não seria um indivíduo falso magro. Ele seria um indivíduo forte com gordura, com percentual de gordura alto. Ele seria um fordo. Então ele é iniciante do ponto de vista estético, do ponto de vista em relação à estética, em relação à massa muscular. Se ele fosse um indivíduo magro, sem gordura, ele apenas seria um indivíduo magro e não falso magro, porque o nome falso magro pega do português falso, aquilo que é não verdadeiro, magro, ou seja, falso magro, não é magro, é verdadeiro, não é verdadeiro, é falso, não é, ou seja, não é magro, é falso, não é verdadeiro. Então o que acontece? Quando a gente pega um falso magro, se a gente colocar ele para comer mais calorias, o que acontece? Mais calorias do que aquilo que ele gasta. Ele vai ganhar mais gordura do que massa muscular, mesmo que ele treine, porque ele é um indivíduo iniciante do ponto de vista estético. Então significa que ele consegue ganhar massa muscular em déficit calórico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele pode ser um indivíduo que já treina há algum tempo, porém não tem muita massa muscular. Então, do ponto de vista do treinamento resistido, da hipertrofia, da estética, talvez uma pessoa que mesmo que treine há muito tempo, não sabe treinar, não se puxa muito, começa o treinamento, começa na academia, vai, volta, vem, para. Então, acaba que nunca pegou muito a sério, quando pegou um pouco a sério o treinamento, deixou de lado a nutrição, e aí você ficou nesse físico mesmo já treinando há um tempo. Mesmo que você tenha voltado, você vai, você para, e aí você é iniciante do ponto de vista morfológico, do ponto de vista do que a gente consegue ver, não do treinamento. Às vezes você tem força, você sabe executar o movimento muito bem, mas do ponto de vista estético não é. Não é um indivíduo avançado, um indivíduo intermediário. Você pode ser intermediário do treinamento, mas o iniciante no nível do ponto de vista estético. Então, o falso magro, ele é um indivíduo que subiu as calorias da dieta acima do que gasta, ele vai ganhar mais gordura, porque a sensibilidade à insulina dele está prejudicada, a flexibilidade metabólica também, o metabolismo não está legal, então não está conseguindo processar muito bem as calorias e vai ganhar mais gordura, porque não está sensível à insulina, né, está resistente. Então, acréscimo de calorias nesse caso vai fazer com que você propicie o ganho de gordura e tenha uma diminuição do percentual de potencial hipertrófico. Então, qual é o caso do falso magro para a gente sair desse quadro? Daquele indivíduo que de roupa ele tem um aspecto de magro, de magreza, tirou, ele tem um aspecto de ser gordo. Como que a gente faz? Entenda, falso magro não é verdadeiro, é falso. Ou seja, é um indivíduo que não é magro. Então a gente tem que propiciar ele para o processo de perda de gordura, para o processo de emagrecimento, processo de cutting. Por quê? Primeiro ponto. E a massa muscular? Como ele é um indivíduo iniciante do ponto de vista estético,
ele vai conseguir ganhar, ele ou ela vai conseguir ganhar massa muscular mesmo em déficit calórico, porque através das custas do tecido adiposo, o corpo vai utilizar essa energia proveniente do tecido adiposo perdido com o treinamento, com a boa quantidade de proteína, para a formação de tecido muscular, ou seja, perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Então você precisa ir para um déficit calórico, você precisa fazer com que você gaste mais energia do que você consome ou consumir menos do que gasta. O primeiro caso é mais interessante porque você tem mais flexibilidade pela dieta, porque você está comendo mais. Então, o que acontece? Quando a gente pega o indivíduo falso magro, quais são os critérios que a gente tem que fazer para sair desse quadro? É aumentar a quantidade de proteína entre 1,8 e 2,2 grama quilo. Um déficit calórico de leve a moderado, 300, 500 calorias a menos, para que a gente consiga eliminar a gordura. 3. Aliar o treinamento esportivo para fazer com que esse indivíduo ele estimule a hipertrofia muscular, para que ele ganhe massa muscular ao mesmo tempo que ele perde gordura. Desses passos, além do descanso, hidratação, ambiente hormonal, verificar se está tudo bem, são os passos necessários para fazer com que você saia do quadro de falso magro. Eu mesmo já fiz falso magro e eu quero contar isso para você. Eu quero mostrar, na verdade, isso para você. Aqui eu me encontrava com falso magro, mais ou menos uns 100 quilos aqui nessa foto aqui da minha esquerda. E aqui nessa foto da direita foi meu processo de transformação após eu sair do quadro do falso magro. Então eu sei muito bem como é ser falso magro e como é chato ser falso magro, porque se você não tomar muito cuidado, você vai ficar, ou você fica um falso magro mais gordo, ou você fica um falso magro, mais mirrado. Então tem que tomar muito cuidado para você não apertar o déficit calórico, para você não tentar emagrecer muito rápido, porque a sua dieta, a gente não tem que pensar apenas no peso da balança, mas pensar na composição corporal mudar. A gente conseguir fazer com que você perca gordura e ganhe massa muscular. Então às vezes você vai pegar um falso magro, vou dar um exemplo aqui de uma mulher que está pesando 55, e aí passa 2 anos, ela está pesando 57, 58, só que ela está muito mais musculosa e com um percentual de gordura muito menor do que aquele processo que ela estava um tempo atrás como falsa magra. Por quê? Porque essa mulher, isso também serve para homem, ganhou massa muscular e perdeu gordura ao longo de vários meses de treinamento. Então, caso você esteja nessa realidade e não sabe como sair, eu convido você a clicar no link aqui embaixo fixado nos comentários para entrar em contato diretamente comigo e a gente resolver essa sua dieta hoje. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar você com esses 2 vídeos aqui que pode te ajudar muito em relação a emagrecimento, a ganho de massa muscular, estratégias do que você pode fazer para poder otimizar alguns processos, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa é só comentar aqui embaixo, deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.